Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Nesta videoaula de hoje, vamos estudar as funções dos reservatórios de fluido hidráulico. Os objetivos da aula são compreender a importância e as funções de um reservatório. Nós vimos numa videoaula anterior que tratou sobre o assunto viscosidade, que é necessário manter a viscosidade em uma faixa adequada de operação. Para tanto, é necessário ter o controle de temperatura, por ser a temperatura variável que exerce maior influência sobre a viscosidade do fluido hidráulico. Vimos também que o dimensionamento correto é o primeiro passo para manter a temperatura do óleo dentro dos limites aceitáveis e recomendados pelos fabricantes. E ainda, se o tamanho do reservatório não for suficiente, será necessário utilizar sistemas externos de resfriamento ou eventualmente aquecimento do óleo, a fim de manter a sua temperatura em uma faixa ideal. O reservatório ele é composto por uma série de componentes. Vamos analisar cada um deles através de suas respectivas simbologias funcionais. O reservatório, portanto, inicia com o recipiente ou com o vaso que vai conter todo o fluido hidráulico. Na maior parte das aplicações, esse reservatório é um reservatório dito aberto, o qual é caracterizado por trabalhar a pressão atmosférica. Ele recebe o óleo do circuito hidráulico através da linha de retorno. Esse óleo, por vezes, passa por um filtro nessa linha, retorna, e ele tem um elemento intermediário denominado de chicana, o qual é utilizado para impedir que o óleo quente que está recém-retornando do circuito seja imediatamente succionado pela bomba hidráulica. Além disso, ele minimiza efeitos de turbulência do óleo, além de permitir um tempo de repouso deste fluido no reservatório, o que auxilia na remoção do ar e na refrigeração do fluido. Na sequência, este óleo é enviado para um filtro de admissão, o qual é succionado pela bomba hidráulica. Em um reservatório, normalmente está contido um visor de nível de óleo e de temperatura. Outro elemento que faz parte de um reservatório é um filtro de ar, também chamado de respiro, o qual tem a função de manter constante e a nível de pressão atmosférica a pressão interna desse reservatório. Ainda outros elementos presentes nessa figura é a própria bomba hidráulica, acoplada a um motor, nesse caso elétrico, e um filtro na linha de pressão. Os reservatórios normalmente possuem uma determinada inclinação, a qual ela é projetada com o objetivo de facilitar o escoamento de impurezas, principalmente de água, a qual possui massa específica superior e, portanto, fica depositada no fundo do reservatório. E ainda possui uma válvula de dreno, a qual é aberta periodicamente com o objetivo de remoção dessas impurezas. Uma outra figura que também mostra a construção de um reservatório de fluido hidráulico. Na figura da direita está mostrada a tubulação da linha de retorno, onde o óleo quente retorna através de um escoamento que se torna turbulento, porém, em função do auxílio da chicana, ele é desviado pela parte superior, ele transforma o seu comportamento para um escoamento laminar e depois ele é novamente succionado pela bomba. E na figura da esquerda é mostrado as diversas partes já descritas no slide anterior. O motor elétrico ligado a uma bomba hidráulica, um filtro
de admissão na sucção da bomba, um elemento de separação entre a linha de retorno e a linha de sucção, um filtro ou um respiro, o o sensor de nível e o reservatório em si, o qual possui uma determinada inclinação e possui uma válvula na saída, a qual é utilizada como dreno. As funções e características de um reservatório de óleo são o resfriamento do óleo, separação de impurezas como ar e água. Para tanto, o tamanho do reservatório deve ser adequado, com o objetivo de permitir que o óleo tenha tempo suficiente para haver essa separação entre esses elementos que são considerados como contaminantes. Todas as linhas de retorno devem ser localizadas abaixo do nível do fluido e no lado do defletor oposto à linha de sucção. Quando o fluido retorna ao reservatório, a placa defletora impede que este fluido volte diretamente à linha de sucção, também chamado de chicana, assim como visto na figura anterior. Alguns dados, algumas informações adicionais de uma unidade hidráulica. Então, a operação normalmente situa entre 35 a 50 graus. Essa faixa pode ser um pouco ampliada para até uns 60 graus. E esse volume do reservatório, normalmente, ele é projetado para ser de 3 a 5 vezes a vazão da bomba em instalações estacionárias industriais. Então, por exemplo, se a bomba fornece uma vazão de 100 litros por minuto, o tamanho do reservatório deve ficar entre 300 e 500 litros. Porém, o tamanho desse reservatório ele é bastante reduzido quando se fala em instalações móveis, por questões de limitação de espaço. Então, para esses casos, o volume do reservatório recomendado é de 1 a 2 vezes a vazão da bomba. O cálculo é o mesmo utilizado para as instalações estacionárias. Então, no caso da bomba de 100 litros por minuto, esse reservatório deve ter entre 100 e 200 litros. Lembrando que uma das funções do reservatório é o resfriamento desse óleo e, portanto, nesses casos, normalmente esse volume para o reservatório não é suficiente para readequar a temperatura do fluido. Nesses casos, então, se recorre a formas de resfriamento externo, chamadas de resfriamento forçado. Então, nesse slide, mostra-se um resfriamento através do ar, para o qual se utiliza um ventilador que resfria a temperatura de um radiador ou de um trocador de calor. Então, se o reservatório não for suficiente, o tamanho não for suficiente para manter o fluido à temperatura normal, vai ocorrer um superaquecimento. Para dissipar o calor, o ar é soprado entre os tubos e aletas por meio de um ventilador. E os resfriadores de ar são geralmente usados onde a água não está disponível facilmente. Uma instalação com resfriamento por ar, ela é bem mais barata do que um resfriamento por água, que precisa de todo um sistema adicional complementar. Além disso, o resfriamento por ar ele tem uma capacidade mais limitada para a extração desse calor. Em muitas aplicações ele é suficiente, porém em outras a recomendação é de se utilizar um resfriamento por meio de fluido líquido. Então, nesse caso, muitas vezes são usados trocadores de calor de diversas configurações. O que está apresentado aqui é um trocador de calor do tipo casco-tubo, que é bastante comum nesse tipo de aplicação. Também é mostrada a simbologia funcional de um resfriador de óleo, onde as setas dentro do losango apontando para fora indicam a extração ou retirada de calor. E essas setas auxiliares, onde uma seta está chegando e outra está saindo do resfriador, indicam o fluido externo, ou seja, um fluido de resfriamento chegando a temperatura mais baixa, resfria o óleo e retorna a uma temperatura mais alta. Então, o resfriamento utilizando resfriadores que utilizam fluidos líquidos é mais eficiente do que o resfriamento através do ar.
Em ambientes frios é necessário também aquecer o óleo antes da partida da bomba, normalmente a temperaturas de 30 graus Celsius ou acima disso. A razão é a questão da viscosidade do óleo. O óleo não pode trabalhar com viscosidade muito alta, pois isso vai gerar problemas de consumo excessivo de energia e cavitação, além da perda de carga exagerada. Problemas de lubrificação também podem ser verificados com condições de óleo muito frio, uma vez que o óleo, se ele está muito viscoso ou muito grosso, ele não consegue exercer a sua função de elemento de vedação e nem consegue passar pelas folgas muito estreitas dos elementos móveis. Essas são as referências usadas na elaboração dessa videoaula. Obrigado por assistir essa videoaula da Unidade Curricular de Sistemas Hidráulicos, onde foi tratado o assunto reservatório de fluido hidráulico. Nossa próxima videoaula vai tratar do assunto filtragem. Até lá!